Olá, aqui é o professor Gustavo Carvalho e nesse vídeo eu vou falar sobre os conceitos básicos, assim, uma introdução à análise dimensional, que é muito importante em mecânica dos fluidos. A análise dimensional é uma aplicação matemática que permite tirar maiores proveitos dos resultados experimentais, diminuindo-lhes o custo e o tempo envolvido de forma criteriosa. Em suma, a análise dimensional ela tem muita aplicação em experiências, em resultados experimentais, ela poupa muito trabalho com critério e com correção, quando bem utilizado, tá? Bem aplicado. Na mecânica, né, que é o nosso foco, pode-se observar que todas as grandezas mecânicas, são produtos de no máximo 3 grandezas independentes, que formam uma base de grandezas. Esta base normalmente é uma dessas duas, FLT, força, comprimento e tempo, né? Força F, L, comprimento, T, tempo, ou MLT, massa, comprimento e tempo, né? Massa, comprimento e tempo. Então, toda grandeza mecânica, ela tem a sua unidade como um produto de uma unidade de força, de comprimento e tempo, ou de massa, comprimento e tempo, ou de algumas delas, não necessariamente de todas essas grandezas. Então, há vários sistemas coerentes de unidades. Exemplos: o sistema internacional. Então, no sistema internacional, a força está em Newton, né? A unidade de força no sistema internacional é Newton, unidade de comprimento é metro, unidade de tempo é segundo e unidade de massa é quilograma. Também tem o sistema CGS, que já foi muito utilizado, mas é menos utilizado atualmente, né? Que é a força em Dina, que é um submúltiplo do Newton, comprimento em centímetro, submúltiplo do metro, tempo também em segundo, igual o primeiro sistema de unidades, e massa em gramas, que é um submúltiplo de quilograma. Né? Esse sistema é chamado de CGS. Nos exemplos eu vou utilizar sempre o sistema internacional aqui, tá? Para evitar qualquer confusão, que é disparado mais utilizado atualmente. O que é um número adimensional? Um número adimensional é um número que não tem unidade, é um número puro. Né? Ele independe das grandezas fundamentais. Existem números adimensionais muito importantes em mecânica dos fluidos. Certamente o mais utilizado é o número de Reynolds, né? O RE aqui, o número de Reynolds. Sua unidade na base FLT é o que? Unidade a gente representa, né, na análise dimensional a gente representa com colchetes em volta do Reynolds. A gente está indicando com isso a unidade dessa grandeza Reynolds, não o valor dela, mas sim a unidade dessa grandeza. É igual a F elevado a 0 vezes L elevado a 0 vezes T elevado a 0. F elevado a 0 é 1, né? L elevado a 0 é 1, T elevado a 0 é 1, ou seja, não tem unidade aqui nenhuma. Né? Quando está elevado a 0, você pode até omitir porque é 1, né? A unidade aí não depende da força. Né? E a mesma coisa, quando não depende de nenhuma das três, o número é adimensional. Os números adimensionais têm grande utilidade em experimentos científicos e podem ser obtidos a partir de um teorema já mais complexo, chamado Teorema dos Pi. Teorema dos Pi. Então, eu vou começar agora com exemplos, falar de exemplos de análise dimensional aqui. Vou mostrar alguns exemplos. Então, escrever as equações dimensionais das seguintes grandezas, conforme indicado. Esse material eu retirei do excelente livro Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti. É a minha referência aqui. E sugiro, né, para quem quiser se aprofundar mais, né, nesse assunto de mecânica dos fluidos, o excelente livro Mecânica dos Fluidos, de Franco Brunetti. Seguindo aqui, no item A, o volume na base MLT, né, massa, comprimento e tempo. O que é o volume? Unidade de volume, né, com o colchetes em volta. É metros cúbicos, a unidade de volume no sistema internacional. Então significa comprimento elevado ao cubo. Então você pode responder dessa maneira, só depende de L, né? A grandeza volume, só depende do comprimento, só que está elevado ao cubo, né? Nós temos as potências aqui, essas potências variam de acordo com a grandeza. Cada grandeza vai ser M elevado a alguma coisa, vezes comprimento elevado a alguma coisa, vezes temperatura elevada, vezes tempo, T aqui é de tempo e não temperatura, vezes tempo elevado a algo. Lembrando que não são só essas grandezas aqui, massa, comprimento e tempo e força. Essas são as grandezas mecânicas, mas existem outras grandezas, outras unidades, né, que envolvem grandezas elétricas, por exemplo, tal, outras grandezas independentes para grandezas elétricas, por exemplo, que não é o nosso foco de estudo aqui. Então, representando na base MLT, sendo bem rigoroso,
o volume aqui, ele tem unidade m elevado a zero vezes L ao cubo vezes tempo elevado a zero, T elevado a zero. Que é a mesma coisa que L ao cubo aqui, porque m elevado a zero é 1, né? Numa multiplicação 1 pode sair, né? 1 que está multiplicando o restante pode sair, a mesma coisa o T elevado a zero. Então o volume na base MLT é ou L ao cubo ou m elevado a zero vezes L ao cubo vezes T elevado a zero. Um bem mais elaborado do que o volume é a viscosidade cinemática, que eu vou representar agora na base FLT. A viscosidade cinemática eu represento por Ni, pela letra grega Ni aqui. E o Ni, o que é? É μ dividido pelo ρ, que é a viscosidade absoluta μ dividida pela massa específica do fluido. Né? Então aqui, ó, vamos trabalhar com o ρ primeiro. Né? Primeiro objetivo aqui é obter a viscosidade cinemática na base FLT. Então, vamos trabalhar com o ρ primeiro. ρ é massa sobre volume. Vamos trabalhar com a unidade do ρ agora entre colchetes. É quilograma, né, no sistema internacional, sempre vou usar o SI, sobre metros cúbicos do volume. Quilograma é o quê? É massa, é M. E metros cúbicos é L ao cubo aqui. L ao cubo. É M sobre L ao cubo. Ou M vezes L a menos 3. Lembrando que L a menos 3 é 1 sobre L ao cubo, né? Aquela potência com expoente negativo. Aí iria para o denominador. Tanto faz, né? Você representar 1 sobre L ao cubo ou L elevado a menos 3. Né? Isso é de álgebra, né? De matemática. Falando agora da força em função da massa. Força é igual a massa vezes aceleração, a famosa segunda lei de Newton. Isolando a massa, massa é igual a força sobre aceleração. Aceleração, por sua vez, qual é a unidade dela, né, que eu represento entre colchetes? É metros por segundo ao quadrado, no sistema internacional. Metros é comprimento, segundo ao quadrado é t ao quadrado aqui. Então vai ficar L sobre t quadrado ou L vezes t elevado a menos 2, né, porque 1 sobre t quadrado é t elevado a menos 2. Então a aceleração está aqui. E a massa? Né, voltando. Né, para representar a massa no sistema FLT. Né? É força dividido pela aceleração, então vai ser F dividido, né, força é a própria força, né, no sistema FLT já é a própria força, força pura, dividido pela aceleração que é LT menos 2. Força então vai ser, na massa vai ser F vezes L a menos 1, né, porque F sobre L é F vezes L a menos 1, vezes t ao quadrado, porque 1 sobre t a menos 2 é t ao quadrado. Então, ó, já estamos encontrando as grandezas. Ó. O m é fl a menos 1 t quadrado. Né? Isso em função, né, no sistema, né, na base, perdão, FLT. Então a massa está representada aqui na base FLT. Na base MLT é só m, né? M elevado a 1 vezes L elevado a 0 vezes t elevado a 0. Mas não é o nosso objetivo aqui. Na base FLT é da F vezes L a menos 1 t quadrado. Ó, na equação 2 aqui, ó, o ρ é m sobre L ao cubo, né, a unidade de ρ. M eu já achei aqui, ó, é FL a menos 1 t quadrado, dividido por L ao cubo. Então t quadrado é L a menos 1 dividido por L ao cubo vai dar L a menos 4. Né? L elevado a menos 4 é L a menos 1 dividido por L ao cubo. Fica L elevado a menos 1 menos 3, que dá L a menos 4. Então já achamos o ρ. ρ na base, né, a massa específica na base FLT é F, ou F elevado a 1, tanto faz, vezes L a menos 4, vezes tempo ao quadrado, vezes t ao quadrado. Então, ó, na expressão original, nós temos aqui μ sobre ρ, eu já achei o ρ na base FLT. O ρ já está encontrado, é F vezes L a menos 4, vezes t ao quadrado. Então, já achamos o ρ. Agora falta achar o μ, que é a viscosidade absoluta. O tal, a tensão de cisalhamento no fluido, isso é uma expressão, né, fundamental lá de mecânica dos fluidos, tal, ele é igual a μ vezes dv dy, vezes a variação da velocidade com o comprimento, com a posição, né, com o ponto de escoamento do fluido, ali, com a altura do fluido no escoamento. Isolando o μ, vai ficar μ igual a tal sobre dv dy. O que é o tal? É uma tensão. A unidade de tal é Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado. Então, daí, tal é igual a F, né, que é Newton, é a unidade de força, é F, e em metros quadrados tem a unidade de comprimento ao quadrado, L ao quadrado. Então, o tal, na base FLT, é simplesmente F vezes L a menos 2. Vezes t elevado a 0, que eu nem preciso colocar aqui. Então, é F vezes L a menos 2.
O dv dy, né, o tal então, já está aqui, tal sobre dv dy, o tal é FL a menos 2. O dv dy é o que? É uma velocidade aqui, dv é uma velocidade, tem grandeza de velocidade, metros por segundo, e o dy é uma distância, em metros. Então vai ser metros por segundo dividido por metro, vai ser metro por segundo vezes 1 sobre metro. Quando eu divido uma fração por outra, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Aqui m é m sobre 1. Então vai ser metro por segundo vezes 1 sobre metro. Eu posso cortar aqui 1 metro com 1 metro, né? Está tudo multiplicando em cima, dividido por todos multiplicando embaixo, eu posso cortar. Então vai ficar 1 sobre segundo, que é segundo a menos 1. Então a grandeza ali de dv dy é tempo a menos 1, que é segundo a menos 1. Então o μ, veja, o μ é tal sobre dv dy. O tal, já tinha sido visto, é f vezes L a menos 2. E o dv dy é t a menos 1. 1 sobre t a menos 1 é t elevado a 1, que é t. Então o μ está aqui, ó, fL a menos 2 vezes t. Substituindo aqui o μ, né, que é o fL a menos 2 vezes t, e o ρ, que já tinha sido encontrado antes, que era fL a menos 4 vezes t quadrado, nós encontramos finalmente a viscosidade cinemática Ni, que é μ sobre ρ. Então nós fazemos FL a menos 2 vezes T dividido por FL a menos 4 T quadrado. Isso vai dar F elevado a zero, poderia cortar ou manter, tanto faz, vezes L ao quadrado, né? L a menos 2 dividido por L a menos 4 dá L ao quadrado, e T dividido por T ao quadrado dá T elevado a menos 1. Lembrando, né? Divisão de potências de mesma base, né? Lá de álgebra, conserva a base, subtrai os expoentes. T dividido por t ao quadrado é t elevado a 1, né? Dividido por t elevado ao quadrado, vai dar t elevado a 1 menos 2, que é t elevado a menos 1. Então vai dar, na base, né? Concluindo esse exemplo, a viscosidade cinemática na base FLT dá f elevado a 0 vezes L ao quadrado vezes t elevado a menos 1. Que unidade é essa no SI? É só a gente substituir. F elevado a zero não depende de F, né? Posso cortar. L ao quadrado é o que? É metros quadrados. Tempo é segundo, vezes segundo a menos 1. Ou metros quadrados por segundo. Essa é a unidade da viscosidade cinemática no sistema internacional. No sistema internacional, metros quadrados por segundo. E a expressão, né, aqui, a equação dimensional da grandeza da viscosidade cinemática na base FLT é F elevado a zero vezes L ao quadrado vezes t a menos 1. Ou simplesmente posso tirar o que está elevado a zero, vai ficar L ao quadrado vezes t a menos 1. Fazendo mais exemplos, vamos para o terceiro exemplo. Pressão. Só que agora nas duas bases, MLT e FLT. Na base MLT, pressão é o que? A unidade de pressão, Newton por metro quadrado, Pascal. A pressão na base MLT, vamos primeiro, aqui. F sobre L quadrado, dá FL a menos 2. FL a menos 2. Só que aqui eu não quero na base FLT, depois eu vou calcular na base FLT. Senão já estaria até pronto aqui, né? Vamos seguir na base MLT, o objetivo nesse momento. A força é M sobre A, é M vezes a área, perdão, massa vezes aceleração, MA. Isso vai ser a unidade de força, a massa é quilograma e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. Olha o que é a força no sistema MLT, na base MLT. Massa, que é quilograma, L, que é metro, que é comprimento, sobre t ao quadrado, ou vezes t a menos 2. Vezes segundo a menos 2, ou sobre segundo ao quadrado. Então, a força na base MLT é mL t a menos 2. Substituindo na expressão de P aqui, né, nós temos aqui, ó, a pressão aqui é F vezes L a menos 2. Nós temos o F, por sua vez, é mL vezes T a menos 2, né, em termos de unidade aqui, das grandezas. Então vai ser M vezes L vezes T a menos 2 vezes L a menos 2. L vezes L a menos 2 vai dar L a menos 1. Então a pressão aqui vai dar mL a menos 1 vezes T a menos 2. Isso na base MLT. Na base massa, comprimento, tempo, a pressão, a equação dimensional da pressão é mL a menos 1 vezes T a menos 2. E na base FLT, ligado até o que eu já comentei, é mais simples, né? Esse daí, a pressão é Newton por metro quadrado, né? A pressão já é a força, Newton já é a força pura, sobre metros quadrados já é o comprimento puro, FL quadrado. Então vai dar F vezes L a menos 2 vezes T elevado a zero, que tanto faz colocar ou não, e aí a pressão na base FLT já está aí. Na base MLT é mL a menos 1, T a menos 2, e na base FLT é FL a menos 2 vezes T elevado a zero.
Falando, tem mais dois exemplos, mostrando mais dois exemplos. Primeiro, a vazão em massa, QM, nas duas bases, MLT e FLT. A vazão em massa é a massa dividida pelo tempo. A unidade de vazão em massa, né, a massa de fluido que está passando pela tubulação dividida pelo tempo. A vazão em massa, a unidade dela no sistema internacional é quilogramas por segundo. Na base MLT já está fácil. Por quê? Quilograma é a própria massa M pura e o segundo é o tempo puro. Então vai dar M vezes T elevado a menos 1, né, que é M sobre T. Então, na base MLT, a vazão em massa está fácil. É M vezes L elevado a zero, que tanto faz colocar ou não, vezes T a menos 1. Então a gente coloca os três para deixar claro que passou pelas três grandezas. Mas o L não interfere na vazão em massa, né, comprimento aqui, porque ele está elevado a zero. E qualquer número elevado a zero é 1. Né? Então, qualquer valor, né, diferente de zero elevado a zero é 1. Então, na base MLT, a vazão em massa é ML elevado a zero, T a menos 1. E na base FLT? Na base FLT, o raciocínio é bem parecido com os outros exemplos. Temos que fazer passo a passo para chegarmos no resultado final ali, grandeza por grandeza. F é igual a massa vezes aceleração. Né? Voltando sempre esse raciocínio da massa e da força, quando precisamos converter de uma para outra. Né? A massa aqui vai ser F sobre A. A grandeza massa, né, a unidade, é Newton dividido por metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Isto, o segundo ao quadrado aqui é Newton, que é Newton sobre 1 dividido por metro por segundo ao quadrado, divisão de fração, eu multiplico a primeira, que é Newton, pelo inverso da segunda, que é segundo ao quadrado vezes metro. Então a massa, aqui na base FLT, é F vezes T ao quadrado, né, segundo ao quadrado, sobre L, ou F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado. E aqui a massa eu já achei, na base FLT. E o tempo é o próprio T, né, a vazão em massa é massa dividido pelo tempo. A massa é FL a menos 1 T ao quadrado, e o tempo é o próprio T. Então vai dar F vezes L a menos 1 vezes T ao quadrado sobre T, eu divido T ao quadrado sobre T, vai dar só T elevado a 1 lá em cima, que é T. Então vai ficar, a vazão em massa é F vezes L a menos 1 vezes T na base FLT. Essa é a vazão em massa, né, na base FLT. E por fim a potência, que a gente chama de N aqui em mecânica dos fluidos, nas bases MLT e FLT. Na base MLT, a potência, a unidade de potência é Joule por segundo, é energia dividido pelo tempo. Joule é Newton vezes metro, dividido por segundo. Então, a potência na base, né, MLT vai ficar aqui, primeiro F, que é Newton, vezes L, que é o comprimento, sobre o tempo. Então vai ficar F vezes L vezes T a menos 1. Então já encontramos a potência na base FLT aqui, já naturalmente já surgiu, porque apareceu uma força aqui, fruto do Joule aqui, que é Newton vezes metro, né, que é energia. Então já achamos na base FLT a potência F vezes L vezes T a menos 1. E agora, vamos voltar lá à questão da força, massa e aceleração. Força é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A aceleração é metro, está em metros por segundo ao quadrado, né, que é L vezes T elevado a menos 2. E massa vezes aceleração, então, a força na base MLT é o quê? Massa vezes aceleração. Massa é M, a própria M pura, vezes aceleração, que é L vezes T a menos 2. A força aqui, então, a unidade dela é M vezes L vezes T a menos 2. Seguindo aqui, ó, na equação 1, aqui em cima, a força, aqui, ó, a potência na base FLT é F vezes L vezes T a menos 1. Só que agora eu substituo F na base MLT, que é M vezes L vezes T a menos 2. Eu substituo aqui multiplicando por L T a menos 1. Então vai ficar assim, ó, M vezes L vezes T a menos 2 vezes L vezes T a menos 1. L vezes L dá L ao quadrado, T a menos 2 vezes T a menos 1 dá T a menos 3. Então a potência na base MLT é M vezes L ao quadrado vezes T a menos 3. E a potência na base FLT é F vezes L vezes T a menos 1. Então, esses foram os exemplos aí de análise dimensional. É importante vocês praticarem, fazerem, para entender que essa parte inicial de análise dimensional, sobre a qual estou falando, ela não é tão complexa. É só você fazer organizadamente, grandeza por grandeza, para chegar na unidade da grandeza desejada em função da massa, comprimento e tempo, ou da força do comprimento e do tempo.